gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Presença Online. Mas antes de começar, eu me sinto na obrigação de te convidar para ficar comigo até o final, pois teremos assuntos muito importantes. O que acham de começarmos pela Arena Brito? Boa ideia, né? Então vou chamar o Paulo Bernardo, que vai falar sobre a tecnologia no meio do esporte, junto com o professor Jonathan de Educação Física. Fala rapaziada, tudo bem? Hoje estamos aqui com o professor Jonathan, professor de Educação Física, e ele vai falar um pouquinho da tecnologia do esporte. Professor, gostaríamos de saber como evoluiu a tecnologia no esporte. A tecnologia do esporte vem evoluindo ao longo dos anos. No começo nós tínhamos esportes que não tinham tanta tecnologia, que nós não tínhamos um avanço também no jeito de ser jogado. E com o avanço da tecnologia, nós avançamos tanto na jogabilidade, quanto na tecnologia dentro das quadras e dos campos. E também nós queríamos saber o que influenciou com a tecnologia junto com o esporte. A influência é direta. Quando nós temos a tecnologia para poder ajudar dentro do esporte, esse avanço vai evoluindo de maneira gradativa. Tanto nos estudos e pesquisas dos atletas, também no avanço do esporte. Como, por exemplo, hoje no futebol nós temos o VAR, mas essa tecnologia já existia dentro do vôlei há algum tempo, que era o que a gente chamava de cheque. A gente ficava prestando atenção para saber se a bola foi dentro, fora, tocou no bloqueio ou não. Hoje no futebol a gente usa isso para alguns lances específicos. E você concorda que o VAR ajudou bastante, por exemplo, no futebol? Sim, o VAR trouxe uma justiça dentro do futebol, podemos dizer assim. Coisas que aconteciam no passado por erros humanos, que são coisas naturais, e o VAR traz isso para poder ajudar dentro do esporte. Tanto no futebol, no vôlei, no tênis, no basquete. Isso é uma ferramenta que vai agregar muita coisa ainda. É claro, muita coisa precisa avançar, evoluir dentro do VAR, mas é algo que vai agregar bastante dentro do nosso esporte. E agora nossa última dúvida, mas como seria o esporte sem a tecnologia criada? O esporte sem a tecnologia criada, a gente volta um pouquinho lá nos tempos antigos, nos tempos de Grécia, por exemplo. Eram esportes que não tinham esse avanço, tanto na jogabilidade quanto nos recursos tecnológicos. Os jogadores se machucavam, você não sabia o porquê e nem da onde. Não tinha um tratamento rápido. A maneira de jogar, por exemplo, do futebol era totalmente diferente do que é hoje. Nós temos um destaque muito forte no futebol aqui no Brasil. E o futebol no passado não era tanto quanto é hoje em questões de medicina, em questões de tecnologia. Hoje a gente consegue controlar a carga de um jogador para que ele não se machuque, e antigamente não tinha isso. Não tinha formas de tratamento como temos hoje. Muito interessante, né? Continuando na área da tecnologia, no quadro do Café Presença, nosso amigo e parceiro de gravação, José Daniel, vai abordar o assunto sobre os problemas de saúde causados pelo avanço tecnológico. E para esse bate-papo, ele convidou a professora Camila de História. Vamos assistir? Olá! Está começando mais uma edição do Café Presença. Hoje nós vamos falar sobre o avanço da tecnologia. A cada segundo surgem novas ferramentas e inovações que mudam o mundo. Mas será que nós estamos preparados para todas essas transformações? Como elas afetam o nosso dia a dia? E como fazer dessa tecnologia nossa aliada? Bom, para essa entrevista, a nossa convidada é a professora Camila Medeiros, de História, Filosofia e Sociologia. Seja bem-vinda, Camila. Oi, gente. Muito obrigada. Camila, para começar o nosso bate-papo, eu queria frisar que os meios de comunicação, eles evoluíram muito nos últimos anos. Como você vê essa mudança? Com o surgimento da escrita, a gente tem uma grande mudança na sociedade e aí a gente começa a se comunicar através das cartas, que foram a grande facilitadora de comunicação nos períodos antigos. A partir do século XX, essa tecnologia, com a ascensão da internet, passou a ser acessível para todos. E aí nós começamos a usar várias ferramentas que facilitavam o nosso trabalho, né? Faziam com que a gente tivesse conhecimento e acesso ao mundo. Camila, e como todo esse avanço tecnológico impactou dentro das salas de aula? Dentro das salas de aula, o uso da tecnologia, ela é uma ferramenta excelente para que a gente possa trabalhar o conhecimento, né? Só que o uso inadequado dessa tecnologia atrapalha causando um déficit de atenção, né?
Então, quando o aluno ele utiliza essa ferramenta de forma inadequada, ele prejudica esse processo de aprendizagem. Falando em uso excessivo de meio de comunicação, eles acarretam também alguns problemas de saúde, não é? Sim, com certeza. A gente hoje vive numa sociedade muito imediatista. Então, a nossa sociedade ela não consegue se atentar a alguns fatos. Então, às vezes, a informação está descrita ali e pelo ler rápido, pelo ter acesso à informação rápido, você não se atenta aos detalhes. E aí isso acaba prejudicando, né, a questão da comunicação. Isso prejudica as interpretações de texto. A gente deixa passar pelo imediatismo. Então, os vídeos, por exemplo, né, a gente só assiste vídeos rápidos. Né? O WhatsApp, a gente ouve o que mandam pra gente no acelerado. Então, cada vez mais a gente se torna uma sociedade imediatista. E aí isso traz vários problemas, como ansiedade, né? Como a falta dessa interação social. Então, hoje a gente tem dificuldade de interagir com os indivíduos pessoalmente. Camila, e sobre esses assuntos todos, eles são tão relevantes que a ABL, Academia Brasileira de Letras, adicionou uma nova palavra ao dicionário, a nomofobia. Fala um pouco pra gente sobre ela. Isso é o medo, né, de ficar sem o telefone, de perder o telefone. Hoje a nossa sociedade, ela se sente perdida quando ela não tem o telefone. Então o telefone pra gente é como se fosse um acessório vital. Então a gente não consegue ver a hora, a gente anda sem relógio porque a gente vê a hora no telefone. Inclusive por conta dessas leis, né, de proibição do telefone em sala de aula, eu venho percebendo que muitos alunos não tinham relógio, porque a gente via a hora pelo telefone. As pessoas têm medo de ficar sem o telefone. Se a gente esquecer o telefone em casa, por exemplo, parece que a gente saiu sem um pedaço de nós. Então é algo que está muito presente na nossa sociedade e que precisa sim de policiamento e de tratamento para que a gente possa usar essa tecnologia a nosso favor e de forma consciente. Em relação à nova lei da proibição dos celulares, como você, como professora, está vendo essa relação dentro de sala de aula? Eu achei que houve uma melhora significativa na questão da atenção dos alunos, né? A gente agora consegue ter a atenção somente pra gente, a gente consegue prender aquele aluno, fazer com que ele entenda. Eu acho que a gente está cada vez mais no caminho de levar esse aluno à consciência de que a tecnologia ela é uma aliada, mas que o seu uso exagerado pode ser muito prejudicial, principalmente no âmbito educacional. Camila, a nossa entrevista está quase acabando, mas eu queria pedir para, antes de terminar, você dar uma dica de como nós podemos utilizar essa tecnologia como aliada na vida acadêmica, profissional e pessoal também. Com muita parcimônia, né? A gente precisa entender que a tecnologia ela está aí e ela é a nossa ferramenta principal e a gente precisa usá-la com cautela. Então é fundamental que a gente use essa tecnologia, mas que a gente saiba que ela precisa ser usada com muita cautela, com muito conhecimento. Então uma dica que eu dou, explorem essa tecnologia. Usem para ver vídeos, para assistir aula, para tirar as dúvidas, para inclusive fazer exercícios, né? Tem várias resoluções de exercício, para vestibulares. Ela é muito eficiente quando utilizada de forma correta. Professora, muito obrigado pela entrevista, eu queria te agradecer. O Café Presença de hoje fica por aqui e até a próxima. Tchau, pessoal! Realmente são problemas muito sérios. Vamos falar de coisa boa? Continuando com José Daniel, iremos ver os principais livros que foram indicados para o UERJ de 2025. Vamos conferir? Olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estante Brito. Hoje nós vamos falar sobre os livros selecionados para o vestibular deste ano da UERJ. A instituição que completa 75 anos no final de 2025 abriu em janeiro uma pesquisa pública no site da revista do vestibular para selecionar os livros que serão cobrados nos exames ao longo deste ano. Os autores escolhidos foram Clarice Lispector, José de Alencar, William Shakespeare e Pepe Tela. Fique atento, Clarice Lispector será cobrada no primeiro exame de qualificação, o conto Amor, que aliás está disponível nesse livro, Laços de Família. E para o segundo exame de qualificação, a banca definiu que o autor será José de Alencar. E o livro mais votado foi Senhora.
Já para o exame de língua portuguesa e literatura, o exame discursivo, a escolha foi O Quase Fim do Mundo, do autor Pepe Telo. E o livro selecionado para o exame de redação foi Hamlet, de William Shakespeare. Bom, e agora que vocês já estão por dentro de todos os livros que serão cobrados na UERJ neste ano, não perca tempo e já comece a sua leitura. E boa sorte! Tchau, pessoal! Anotaram todas as informações, né? Se você não conseguiu anotar, volte o vídeo ou salve para assistir novamente. Voltamos do recesso. E como muitos dizem, o ano só começa depois do carnaval. Então bora prestar bastante atenção e nos esforçar ao máximo para não nos preocuparmos no último bimestre. Nossa edição vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do Conexão Brito Elias e nos seguir nas redes sociais. Tchau!